A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, não sei quantos anos vocês têm de batizado, não sei se vocês nasceram no lar de pais crentes, né? Não podemos falar, né, que já nascemos na graça, porque a graça é Cristo Jesus. Quando nós nascemos em lares cristãos. E ali, quando nós vamos congregar, nós então recebemos a graça que é Cristo Jesus, né? Deus nos chama nas águas do santo batismo, converte o coração e ali você faz um pacto com Deus, né, de servir Ele inteiramente aqui na terra. Aquelas águas do santo batismo é um local onde nós somos ensinados e nós sabemos que ali entra o velho homem e sai uma nova criatura. É o nascimento, né, em espírito. Tudo aquilo que você carregava de pecado deixa ali nas águas do santo batismo e sai uma nova criatura. E nós vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, de dois críticos, isso mesmo. Dois críticos, recentemente, né, podemos observar que ele saiu da congregação. Tive aí uma live eu fiz com ele, o Eduardo Vasco, nosso irmão Eduardo Vasco, saiu da congregação, está em outra denominação. Irmãos, e o Fernando do Caminho de Damasco, né? E eu, juntamente com a nossa querida Irmandade, eu gostaria de abordar um corte que eles fizeram a respeito da mocidade, a respeito do batismo na congregação. O batismo, segundo o seu ponto de vista, né? Entre os dois mesmo, né? Um fez live com o outro. E mediante o ponto de vista deles, é que na congregação, na hora do batismo, é colocado um certo terrorismo na pessoa. E essa opinião, esse ponto de vista, geralmente não é só eles que têm, né? Podemos observar que todos os críticos falam pela uma própria boca, né? Mas, irmãos, veja bem, há certas partes que eles abordaram numa live que eles fizeram cortes, e aqui nós estamos fazendo um react, né? As falas deles nesses cortes, irmão, vamos refutar as falas referente à mocidade da congregação, referente ao batismo, né? Segundo informações que eles dizem que fica alguém ali, quando a pessoa vai se batizar, alguém cutucando e falando, olha, tá falando com você, você não está sentindo nada? E isso daí, irmão, podemos analisar que isso daí, se aconteceu, foi um fato isolado. Não é corriqueiro na congregação, porque os evangelistas, quando vão levar as almas no batismo, primeiramente eles têm que deixar elas num local neutro, aonde ele não esteja perto, para não dar ali entender que, olha, me trouxe, eu tenho que pelo menos batizar. Não, porque na congregação, irmãos, a diferença é outras igrejas que nós podemos observar, até igrejas mesmo que esses críticos estão fazendo parte, ali é falado que para você aceitar Jesus, né? Para você aceitar Jesus. Na congregação não, é ao contrário. É Jesus que vai te aceitar. Nós não temos que aceitar. Nós temos que ainda pedir para ser aceito, né? Vou colocar aqui, começar a fala do Fernando Caminho de Damasco. O Fernando Caminho de Damasco, irmãos, ele tem um vídeo, né? Ele mesmo falando pela própria boca dele mesmo que ele quer sim acabar com a congregação. Então, qualquer opinião que venha ali do Fernando, podemos observar que não é para o evangelho da congregação, e sim para o fim, o extermínio, né?
E tem o nosso irmão Eduardo Vasco, já fiz live com ele quando ele estava na congregação, contando o testemunho, né, irmãos? Irmãos, nós vamos procurar aqui abordar esses dois críticos, né? Mas com respeito, né? E peço para nossa querida Irmandade, após vir os comentários, né, só refutar no campo das ideias, né? Nada de agressão verbal, né? Porque aqui nós estamos fazendo uma análise, estamos aqui colocando realmente o que é na congregação, não o que eles falaram. Vamos começar agora, vamos lá. Exato, cara. Isso pra mim, e assim, aqui que tá o problema, do e você precisa gravar, quem nos ouve precisa gravar. Isso é muito perigoso, porque quando você cria esse tipo de exclusivismo e você chama CCB de graça, CCB de caminho, Deus me chamou nesse caminho, Deus me chamou nessa graça. Eu olhava para os vizinhos da CCB e eu ficava pensando, meu Deus, essas pessoas vão para o inferno, sendo que o caminho da vida eterna está do lado da casa delas. Por que que esse vizinho não vem para nossa igreja para ser salvo? Então, para mim, desde pequeno, pessoas falavam que era de outra igreja para mim, falavam, cara, você tá comendo água de esgoto. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas eu falava isso, porque eu ouvia falar. Você Então, Fernando, essa parte da graça que você começou falando aí, né? O pensamento, logicamente, o pensamento das pessoas é assim mesmo, né? Geralmente fala assim: eu estou numa igreja aonde eu tive a felicidade de ser de Deus, de Cristo, né? Eu, quando era bem, assim, numa idade, né, bem novinho, eu pensava comigo também isto. Poxa, mas eu tive a sorte, eu tive a sorte de ser de uma igreja verdadeira, de uma única igreja que vai levar para o céu. Mas a gente fica com aquele pensamento, né, que hoje nós, como já estamos, né, adultos, podemos observar que aquela igreja que nós ia, congregação, era um templo, é um templo até hoje, aonde você ia louvar o quê? A Deus. Se você vai em um local servir a Deus, invocar o nome dele, independente de local, de placa, se você vai louvar e está invocando ele da maneira certa, ele vai estar ali com você. É porque quando você nasce da graça, vamos dizer, no lar cristão, você pensa isso. Poxa, já nasci, já estava tudo pronto. Agora, pessoas que vão em todas as igrejas e acaba entrando na congregação, ela vai saber a diferença. Opa, outras igrejas o povo está indo buscar Deus. Outras igrejas Deus está visitando. Mas tem algo ali que está errado, né? Pelo menos aqui na congregação é biblicamente, é pela Bíblia mesmo, né? Então essa parte, você falava que chamava os outros de esgoto, você já estava errado. Eu nasci no lar de pais crentes, né? Dentro da congregação e nunca xinguei ninguém de esgoto, nunca desfiz de ninguém porque eu estava na congregação. Aí podemos observar, Fernando, que são pessoas, não o que nós vamos buscar ali. o problema disso, do que se um dia a CCB for desconstruído na sua cabeça, Deus foi desconstruído. A Bíblia É, foi desconstruída. Porque, para mim, com 13 anos, Deus e CCB é uma coisa só. Bíblia e Jesus, nem fala muito Jesus, né? Mas Bíblia e Deus é uma coisa só. Se a CCB mentiu, Deus mentiu. Se a CCB, se os meus anciões estão errados, a Bíblia está errada. E isso ancião e Espírito Santo é a mesma coisa. é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu chegava no culto, o meu ancião falava: depois das 9 horas, Deus não fala mais. Se alguém subir nesse púlpito aqui e pregar até 9h15, Deus esteve com ele até as 9 horas. Então, você vê, Deus, Espírito Santo, ele está ligado até o horário. Fernando, você está pegando
um jargão antigo. Um jargão não, vamos ser bem mais realista. Um ensinamento antigo. Porque antigamente, se passasse das 9 horas, os irmãos já pegavam, já ia atrás do cooperador, né, o cooperador de jovem, e já falava para ele: olha, é até 9 horas o culto. Logicamente que poderia passar 10, 15 minutos, né? Que ali a gente tem visita na igreja, vem visita e a gente vai mandar sentar, né? Deixa contando, o relógio também não aguarda. Mas essa prática de você falar que para nós o ancião é o Espírito Santo, como até o Eduardo Vasco disse, né? O Eduardo Vasco e o Fernando. Eu tenho assim em mente, né? Que vocês dois que fizeram essa live, vocês não nasceram, né? No lar cristão. Vocês foram para a igreja depois. E é por isso que é difícil vocês raciocinar ou entender o que é nascer com os pais crentes na congregação. Que a minha igreja estipulou. O Espírito Santo, ele chega aqui, 7h30. É por isso que nós tocamos o hino de silêncio, a hora que Deus está entrando na igreja, e deu 9 horas, Deus sai. Mas por que Deus sai? Porque a minha igreja falou que Deus tem. Isso é Londrina, tá, amigo? Eu sei que em outros lugares não funciona assim, mas Londrina, em minha época, era dessa maneira. Então, uma coisa, ela estava assim, casada, Espírito Santo e o meu ancião, CCB e Deus é uma coisa só. E aqui você vai ter muitos relatos de pessoas, filhos de irmãos da CCB, em presídios, em muitas coisas, em drogas e tal, tal, tal. Por quê, nego? Porque se um dia a CCB cair, o mundo dela caiu. Se um dia ela pecar, Deus é seu inimigo, o Espírito Santo a odeia. Não existe mais. Tá tudo muito ligado com a CCB. Tá? Lembra daquele negócio, Fernando, pro cara que cometia adultério ou fornicação, que vinham palavras no sentido de: se você tentar aqui não é o teu lugar. Se você tentar entrar aqui, eu coloco um anjo com espada na mão, na frente da igreja, na hora que você passar, ele te fulmina, ele te corta. Rapaz, era comum você escutar isso em vários lugares, né? Eu cresci ouvindo isso. Tanto é. Fernando e Eduardo Vasco. Você sabe por que vocês pensam desta forma? Se um dia a CCB caiu, acabou tudo, eu pequei, um dia se pecar, ou errar, ou adulterar, as pessoas já chegam e falam: poxa, já para mim já não tem mais salvação, para mim já acabou tudo. É isso que vocês falam, né? Que nós ali, o ancião, é comparado ao Espírito Santo, que o que vocês quiserem dizer que o ancião é o próprio Deus dentro da congregação e a congregação é idolatrada por nós. Mas esses dias teve um crítico que falou para mim que o povo da congregação é o povo mais depressivo que existe, né? E eu pensei, mas por que ele quis dizer isso? Por quê, irmãos? Quando alguém comete algum erro, alguma falha, acidente espiritual, a pessoa, né, ela fica ali desnorteada e falando: já estou no inferno, para mim já era. Mas não é porque a congregação em si ela vai e te condena, manda você para o inferno. É que essas pessoas, elas conheceram a verdade na congregação. Elas conheceram o evangelho. Elas foram esclarecidas que, olha só, o salário do pecado é o quê? É a morte. Não morte, né? Morte de morrer mesmo da carne. Mas é a morte espiritual. E eles então associam isso como assim: olha, na congregação eu conheci tudo que é verdade, eu não posso dar uma desculpa e ir para uma outra igreja para dizer que eu estou sendo evangelizado de novo. Porque se ele passou pela congregação, o evangelho da congregação
já é um evangelho robusto. Ali é pregado, né? O inferno é pregado. Se pecar, se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, né? Então, essas pessoas, elas ficam em parafuso. Porque elas podiam fazer que nem essas outras, que vão para uma outras igrejas, e elas fingem, né? Que conheceu um outro evangelho. Mas isso, conhecer um outro evangelho, irmão, é para ela apagar o passado dela, que foi um passado de pecado, né? De adultério, né? Isso eu estou dizendo, mas não estou generalizando todos que saem da congregação, não, irmãos. Eu estou falando nesse patamar dessas pessoas em que ficam em depressão e acham que não vão ser salvos nunca, porque cometeu um pecado dentro da congregação e ali saiu da congregação. Aí eles sabem que o verdadeiro evangelho ele já conheceu ali. É um verdadeiro, é um evangelho completo. Não tem mais o que ela possa aprender em outra igreja. Que ali tudo já foi esclarecido. Quando ela comete o erro, é a hora dela se desesperar e muitos entram em depressão. Não é o que eles falam aí, que a própria igreja deixa a pessoa com depressão. Se fosse assim, outras igrejas também deixariam em depressão. Igreja nenhuma dá depressão na pessoa. No meu batismo, a minha preocupação é essa. Se um dia eu peco, e a partir do momento que eu pequei, e só para você ter uma ideia, quando eu tinha medo de pecar, o meu medo de pecar não era nem mulher, adultério, porque eu era muito criança. O meu medo era brigar na escola. Olha para você ver. Então tirou sangue de alguém. Se eu dar um soco no nariz do cara lá e sai sangue, eu perdi a salvação. E como é que você vai batizar? Né? Então, o meu batismo foi um apelo. Você é filho de cristão, Deus te chama. Vai no cemitério, você vai ver que tem jovens morrendo, crianças morrendo. Nossa, igualzinho o meu, cara. Igualzinho o meu, cara. Igualzinho. É a maioria, né? Quem sabe hoje não é o último dia que Deus. Aí tinha um adendo que pessoas que Deus chamou ele numa época, ele não quis. Depois ele quis batizar e Deus nunca mais chamou. Nunca mais chamou. Teve um ancião que contou para nós lá no. Estou fazendo um adendo aqui, mas já eu volto para minha história de decepção. Contou para nós lá no batismo que ele foi visitar um camarada que estava à beira da morte, e ele pediu batismo na beira da morte. E ele falou: vamos batizar. Foi pegar a piscina, foi pegar a água, foi pegar a autorização do médico. Enquanto está fazendo todo esse trâmite para batizar, ele morre. Não deu tempo de chegar com a piscina, com a autorização do médico dentro do quarto da UTI para fazer o batismo. O ancião ficou muito triste. Falou: meu Deus, perdeu a salvação, porque na CCB o batismo ele é salvífico. Se não passar por aquele ritual, não estou falando que cristão não deva batizar, mas para eles, como a salvação, as obras têm grande importância. Ô Fernando, criança você tinha medo de ir pro inferno brigando na escola. Você era criança ainda? Que pensamento é este? Eu vou falar para vocês. Eu quando congregava ali, que eu tinha meus 7, 8 anos, dentro da igreja, as criançadas iam lá tudo pra, né, bater na gente, os maiorzinhos. Teve um que levou até agulha de costura de casa para ficar enfiando no braço da gente. Uma vez eu me lembro, o meu irmão estava junto com a gente ali, no Cujó Menor, e teve um irmãozinho, filho do nosso irmão ali, que não gostava da gente, levou uma agulha de costura. E quando ele enfiou no braço do meu irmão, que meu irmão viu, né? Do jeito que ele enfiou, podia ter quebrado, né, criança? Então se formou aquela briga dentro do culto de jovens e menores. O cooperador de jovens chamou todos no final, deu uma bronca nas criançadas, mas nunca falou que ia para o inferno, que ia para tal lugar. Isso daí são coisas, ô Fernando, que eu acho que vocês que saíram da igreja, vocês estão decepcionados com alguma coisa, vocês estão frustrados com alguma coisa ali dentro. Vou já dar mais ou menos assim
Não estou afirmando que possa ser, mas o parecer é ligado a nepotismo, ligado a ministério. E vocês pegam alguns casos que os avós de vocês, né, os tataravô, bisavô, lá atrás contava que lá atrás tinha um jeito de ser tratado dentro da igreja pela própria irmandade ou ministério, e vocês trazem de 1960 para 2025. E vocês sabem que isso aconteceu lá em 1960. Lá qualquer coisa era pecado. Você dormir de shorts era pecado. Ah, se você tiver uma piscina, Deus vier buscar, tu vai ficar. É mais ou menos desta forma. Mas, Fernando, a população, a Irmandade, as pessoas de outras denominações que estão ouvindo vocês dois agora, eles sabem que estão no dia 29 de março de 2025. Os tempos são outros, as mentes já são outras. Deus abriu a mente para já entender que por mais que nós tenhamos faltas, alguma parte assim, Deus vai pedir contas. Se for realmente, né, o pecado ou alguma coisa dificultar de você entrar no reino dos céus, né? Isso daí você vai ser modelado aqui embaixo antes de ir. Tem muitos irmãos, que fazem coisa errada. Ah, eu não vou para o inferno, não vou para o inferno, eu tô certo, é um errinho aqui, um errinho ali. Mas quando Deus ama a alma e quer levar, Deus joga num leito de enfermidade e ali purifica a alma, né? A carne sofre, mas a alma é purificada. Nós entendemos desta forma. Vocês dois estão pegando coisas lá de 1960 e trazendo para o futuro, correto? Pensamentos como esses dentro da congregação não existe mais. As gerações que pensavam desta forma já morreram. O pensamento hoje é outro. O pensamento hoje não dá mais tempo de nós pensar isso. O pensamento é salvar a alma, correto? Por mais que você não seja batizado, nós temos dentro de nós convicção que a Deus pertence. Se Deus quiser salvar naquele grande último dia, quem vai impedir? Mas enquanto nós estivermos vivos, vamos fazer a coisa certa. Eu sei, Senhor, que tu me amas. 16 bombarão. E o coração. Bom, 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 bom. Sentes bater em teu coração. Vixe, aí. Aí, nego, o irmão bate do seu lado e fala: filho, se Deus está te chamando, obedeça a Deus. Não endureça o teu coração no dia da tua visitação. Aí eu desci da galeria, nego. Desci já sem ver nada. As pessoas falaram: eu desci para batizar, não via nada, mas não via mesmo. Eu estava extremamente nervoso. É uma decisão que vai mudar a minha vida para sempre. Para sempre. E foi assim que eu batizei. Não conhecia o evangelho. A pessoa fala: evangelho, isso é coisa muito recente. Dentro da CCB, eu não sabia o que era evangelho. Pelo contrário, você viu a pregação que eu ouvi a vida inteira. Era esse tipo de pregação. Bebeu vinho, Zaqueu desce daí. Essas coisas que eu ouvi a minha vida inteira. E batizei, e aí mudei a minha vida, joguei meu short fora. Né? Na época eu era fã do Guga. Eu também joguei. Joguei short fora. Né? A partir daí nunca mais dormi de short. Havia havia pregações na minha cidade de Deus voltar no meio da madrugada e te encontrar ali desprevenido, né? E um dia o ancião pregou: limpa a tua casa, né? Eu cheguei em casa e entendi que limpar era... Peguei o álbum de foto que eu tinha do Guga jogando, eu era fã do Gustavo Kirten, Guga, eu tinha várias fotos que saí dele no jornal jogando, né? Soltando o backhand, forehand, sacando. Eu tinha recortado porque eu gostava, joguei fora. Eu tinha a foto do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Os Fenômeno. ídolos, né? Jogou todos os ídolos. Joguei tudo fora. Fiz aquela limpeza, assim, porque o anjo pode passar
Eu via muito esse tipo de pregação. Quantas vezes eu quis passar na tua casa para fazer uma obra, para te dar o selo da promessa do Espírito Santo? Cheguei lá, a casa não estava preparada, você estava de short, né? Tinha foto de não sei o que, não sei do que, figurinha, tazo. Lembra do tazo? Você é novo, aí você tem quantos anos? Nossa. Eu tenho 25. Caso, rapaz, isso aí. Se viesse do Yu-Gi-Oh! Tinha que jogar fora na hora. Filho. Você é novo, Cartinha então. de figurinha. Você tá geração que ficava procurando Pokémon na rua. Você é novo aí. Não podia também. Eu tinha aquelas maço de cigarro que a gente jogava maia. Era um maço de cigarro que antigamente o maço de cigarro era um papel mole, assim, e a gente abria aquilo, dobrava, e era maço de cigarro. Eu joguei tudo fora, burquinha na rua, futebol na rua, golzinho na rua. Irmãos, é impressionante a fala, né? Foi a fala mais do Fernando, né? Que o Eduardo ele ficou mais ouvindo, né? O Fernando era o convidado dele da live e as coisas que ele diz, irmãos, em relação a batismo, né? Que ele achava que se não batizasse não seria salvo. Se acontecesse algum acidente ou algum caminhão atropelar e não fosse batizado, a preocupação dele é que ele ia para o inferno se não tivesse o batismo na CCB. Irmãos, eu costumo ali, né, esse mesmo processo de adolescente, essa mesma preocupação a gente sempre tem quando não é batizado, os jovens, os novos na igreja, né, irmãos? Mas hoje, irmãos, a mente está mais um pouco aberta, né, a respeito a isso, né? E se, né, logicamente, aqueles que batizaram com medo de morrer e não ter batizado para não ir para o céu. E se esses que batizaram não casaram e não ficaram com a pessoa, ou é, pecaram várias vezes, cometeram ali, né, vários pecados depois de batizado também. É onde entra o desespero das pessoas também que já aconteceu isso. A igreja, o batismo, é um pacto que nós fazemos com Deus e naquelas águas do batismo, como já disse no começo, são os pecados que são deixados para que nós vivemos uma nova criatura para servir a Deus. E o batismo é uma coisa assim, irmãos. Salvação só se for batizado? Não. Senão o bandido da cruz não era batizado. O que eu chamo de salvação também é o arrependimento de coração. O arrependimento também salva. E o que nós sempre vemos aqui são pessoas que não se arrependem. Elas sempre querem estar certas, quer sempre ter razão, né? Essas pessoas que sempre quer estar certa, sempre ter razão, nunca errou, né? Elas fazem parte daquele outro bandido da cruz que não recebeu a salvação. Que ele, né, se auto-justificou e ainda falou para Cristo: desça da cruz e nos salva, você não é o filho. Ele praticamente zombou de Jesus Cristo. Mas vocês podem perceber que todas as passagens bíblicas aonde tem o arrependimento das pessoas, ali há salvação. Né, irmãos? O pior é quando a gente vê um jovem, um filho, um rapaz, uma moça. Ah, eu me batizei. A gente fica feliz. Mas depois não vão ficar preocupados. Meu Deus. Pedir para Deus manter ele dentro da sua ordem, né? Da sua justiça. Servindo a ele, a Deus. O tempo certo vem, arruma um moço, né? Certinho, casa, né? E ali vão viver sua vida sem passar por cima da palavra de Deus, sem desobedecer a Deus, né, irmãos? Porque choram esses que erraram, esses que pecaram, esses que adulteraram. A maldição vem, irmãos. A maldição veio sobre Davi. Davi foi perdoado, mas a maldição ficou na casa de Davi. A espada desceu na casa de Davi. Né, irmãos? Davi foi perdoado por Deus,
mas a maldição continuou. Correto, irmãos? E a fala do Fernando e do, né, um pouco do Eduardo Vasco sobre essa parte. Eles colocaram batismo CCB, a pressão psicológica nos jovens. Pelo amor de Deus, vocês falando isso, pressão. Essa parte que nós estamos refutando aqui é a pressão psicológica que vocês dizem nos jovens. Irmandade, vocês que estão vendo esse vídeo, eu peço encarecidamente, Irmandade, que deixe aqui os seus comentários. Você, quando foi, você é uma testemunhada, quando foi na congregação que Deus te chamou, nas águas do santo batismo, você sentiu pressão psicológica ou você sentiu algo diferente que quando você viu você já estava batizada? Foi um passo de mágica. Quando você viu você já estava ali dentro. Irmãos, a sensação do corpo, a emoção da pessoa não lhe dá coragem para ir se batizar, a não ser a presença de Deus e a manifestação do Espírito Santo dentro da pessoa. Não foi pressão psicológica e nunca é. E Fernando, se você abdicou das suas brincadeiras, dos seus jogos, das suas infância, isso então caracteriza, Fernando, que você já era uma pessoa problemática em questão de não associar a sua infância, né, à denominação, a uma religião. Eu brinquei de carrinho, brinquei de peão, de pipa, baralho, eu assistia televisão, jogava futebol, fiz isso tudo na minha infância, mas não deixava de ir para o culto de jovens. Quando já fiquei um pouco rapaz, já comecei a namorar e do namoro ali já casei. Quando se casa, também você tem que deixar algumas coisas de criança. Não quer dizer que você vai viver com a mente tapada. E a congregação que está no Brasil, estou servindo a Deus há 45 anos. Não é, me perdoe, vocês dois que fez a live, não é isso que vocês colocaram aqui. Vocês colocam algumas partes de 1960 que acontecia naquela época com o povo, né, que naquela época falava mesmo, os antigos, que a congregação era única, que quem não for para a congregação vai para o inferno. Mas ali o importante é hoje, porque hoje as mentes foram esclarecidas e sabemos que este Deus, ele se manifesta aonde tem 2 ou 3 reunidos. Aonde invocar ele, ele vai estar ali. Ah, mas aquela igreja é assim, assim, assim. Quem não é contra nós é por nós. Serve a Deus do mesmo jeito. E Deus salva. Porque a igreja que vai subir é a igreja de Cristo. Não é placa de igreja, não é nada. Então, é para eu acabar esse vídeo, né? E pedir para nossa querida Irmandade aí for comentar, só comenta sobre essa parte, né? Não vamos hostilizar os irmãos aí, né? Irmãos, veja bem. Esta prática que sempre os críticos fazem, trazendo isso daí é para tirar o povo, para desvalorizar a fé na congregação. Fernando de Damasco fez um vídeo que ele não quer só tirar o povo, ele quer acabar com a congregação. Então por aí nós já percebemos qual é a intenção, né? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comentem.